Bom, pessoal, falei a respeito dos requisitos para a questão da obrigatoriedade da NFCE. Vou detalhar aqui um pouco mais para que vocês tenham uma ideia melhor do processo. Essa preocupação aí, o que eu preciso fazer, né? Certificado, internet, computador, credenciamento. Vamos falar disso um pouquinho, vamos lá. A respeito da infraestrutura. Ter um computador com realmente hardware mais novo é bem melhor. Nós temos aí os Core da Intel, Core 3, Core 5, já na 10ª geração. O i3 ele já atende muito bem essa questão. Para montagem, para transmissão e para toda essa definição, por exemplo, do XML, que é o arquivo da NFCE, gasta-se um pouco mais de processamento. Então, ter uma máquina com um processador um pouco melhor é o ideal. Além disso, uma máquina com mais memória vai te poupar tempo, vai te evitar aí uma dor de cabeça de o processo ficar aí parado, principalmente para as empresas que emitem com um pouco mais de quantidade aí a NFCE. As empresas que precisam ali no dia a dia, né, daquela rotatividade, fast food, lanchonetes mais rápidas, então realmente o ideal é que se tenha aí um computador melhor. Com relação à internet, gasta-se um pouco só de internet para a questão da transmissão, até porque geralmente o documento é confeccionado ali, seja pelo navegador ou seja por um aplicativo desk, e claro, não vai se baixar arquivos longos, né, de tamanho aí maiores para isso. Mas é o ideal ter uma internet consistente, tá? Uma internet que funcione aí no dia a dia é o ideal para que você não tenha problemas com relação à contingência, por exemplo, da NFCE, né? Que é quando você não tem internet, tem que trabalhar e depois fazer a transmissão. Então é interessante. Além disso também, o Windows atualizado. A Receita ela pede o Windows atualizado por questão de protocolos de transmissão. Então, os Windows mais antigos, eles não vão funcionar, inclusive. Tá? O ideal é realmente do Windows 7 para cima. O correto seria o Windows 10. Tá? Vamos falar disso hoje. Além disso, você também vai precisar da certificação digital. Ela no modelo A1 SNPJ é inclusive o ideal para trabalhar. É um arquivo que já fica instalado no próprio computador e te dará pouquíssimo trabalho para a manutenção. Mas você também pode utilizar o modelo A3. Ele seja token para esse pendrive, né? Seja ele no cartão com a leitora, todos dois são utilizáveis aí no processo. O A3 ele dá um pouco mais de manutenção, mas tem uma segurança melhor. Ele vai pedir aí a senha para se trabalhar no momento da transmissão. Aqui a Mentalistas Tecnologia é uma autoridade de registro, uma R. Então, se precisar, conte conosco para esse processo, tá? de emissão, de renovação de certificado. Claro, consulte também o seu contador e uma R às vezes mais próxima, mas a Mentalistas Tecnologia pode te ajudar nisso aí também. Um outro ponto que deve ser observado são as pendências na Cefaz. Nós temos aí questões de inscrição estadual com suspensão, cassadas ou em processo de baixa. Isso deve ser observado, tá? E isso é interessante novamente conversar com o contador. Acessando o site do Sintegra, você tem uma ideia também de um ponto ou outro aí, ou até mesmo no site do Ciari. Um outro ponto interessante para a questão de pendências na Cefaz são as questões de débito. A Cefaz ela realmente está fechando um pouco mais o cerco para esse processo. Então, débitos aí que se tenha a respeito de DAP e questões da empresa, por favor verifiquem aí, porque não vai conseguir emitir aí mesmo, tá? Um outro ponto que é pendência, mas eu vou falar um pouco mais, é a questão do credenciamento. É necessário credenciamento para a emissão da NFCE. Então, aqui em Minas, nós temos o site do Ciari MG. Lá você pode acessar com o usuário e com senha, mas o ideal é fazer o acesso com o certificado. Inclusive, ali no inicinho, ele pede a instalação de uma PKI, um aplicativo, para poder rodar junto do certificado. E no site, logo do lado esquerdo, nas guias à esquerda, você terá ali como fazer o credenciamento. Inicialmente em homologação, teste, e posteriormente em produção. Hoje o site já permite que você faça um e logo depois libere o outro. Então, se você quiser trabalhar inclusive com as emissões inicialmente aí, em ambiente de caráter de teste, é possível, e logo depois que você sentir confiança, mude para o ambiente de produção. Deve-se respeitar essa data ainda de obrigatoriedade, tá? Então, para aqueles que estão pensando agora em maio,
que é a última data, é possível fazer agora um credenciamento, ter aí um sistema, você pode ir treinando, já configurando todos esses detalhes que a gente tá falando aqui, para começar a usar aí a NFCE tranquilo, já em maio, tá? Um outro ponto interessante também para a questão da obrigatoriedade é o cadastro de produtos. Diferente da nota de papel e alguns pontos, tem alguns campos que são bem definidos aí para emissão. Código do produto. Ele define o que é o produto para o fisco. A descrição ali, você pode colocar a sua descrição, às vezes ajustar durante o decorrer aí do seu período de trabalho, mas o código define o que é o produto, fiscalmente, para questões inclusive de estoque e inventário. Você também tem o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que define aí tributariamente o que é o produto. É interessante conversar aí, talvez ter a sua tabela de produtos e nela definir junto à contabilidade esse NCM e também em alguns casos o SESH, que é o Código Especial da Situação Tributária. Esse código geralmente ocorre com relação ao ICMS-ST, quando o produto tem essa condição aí, né, de substituição tributária, tá? Você também tem o código da unidade. Eu vou trabalhar o produto como caixa, ou trabalhar ele como unidade, ou trabalhar ele no quilo. São várias as formas de trabalhar a unidade. Alguns conselhos, até para quem está trabalhando com isso. Geralmente a pessoa coloca lá, eu vou trabalhar meu produto como caixa. Tá, gente, só lembrando que alguns tipos de unidades definem uma quantidade embutida ali. Por exemplo, caixa com 6, caixa com 12, caixa com 24. Isso não afeta só a sua saída, mas também afeta a entrada lá na outra ponta. Então olha que interessante também pensar em ajudar quem está recebendo o seu documento. Então às vezes colocar lá um CX06, CX12, CX24 é legal também, tá? Fica bem legal para todo mundo isso. Um outro ponto também é a questão do valor. O valor, claro, é o valor de venda que você tem ali, mas na NFCE você tem como aplicar descontos e acréscimos, que inclusive saem aplicados ali na impressão do documento, no XML, né, que é o arquivo oficial aí da NFCE, que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. E além disso também, nós temos ali no produto uma configuração, que é a configuração da operação, ou seja, a configuração de regra tributária. Ela acompanha a operação, a Nota Fiscal de Consumidor ela é para venda, então ali você tem a questão de CFOP, que é o que define o Código Fiscal da Operação, né, que é o que define a operação ali, 5102, 5405. Você também tem o CST, que é o Código da Situação Tributária para regime normal, ou CSOSN, né, para questões do Simples Nacional. Então isso também deve ser observado para que o produto saia tributariamente no formato correto. É interessante nisso porque no final você tem aí a apuração da tributação, seja no Simples conforme faturamento, seja de normal conforme realmente cada imposto, e com isso você tem uma operação melhor junto da contabilidade. Então começar ali, né, inicialmente o máximo certo possível é bem legal, tá? Então, gente, esses detalhamentos aqui a gente falou, né? Então, antecipe-se, pense nisso. São vários detalhes, cada detalhezinho puxa mais um ponto ou outro ali para acompanhar. Tem alguns que levam tempo para serem resolvidos. Você vai precisar de ajuda da contabilidade e, claro, conte com a Mentalistas Tecnologia para esse processo. Com esse vídeo, inclusive, eu te dou uma consulta, uma mentoria em cima desse processo. A Mentalistas te dá uma mentoria para que você tenha esse auxílio, esse começo mais tranquilo, essa preocupação, essa ideia, nossa, eu estou preocupado, eu tenho que colocar, e aí, quando é que eu começo, como é que eu vou? Conte conosco, estamos aqui para ajudá-lo.